Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Essa semana estamos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde para um tema muito interessante. Você sabe a diferença entre uma clínica para um hospital veterinário? Pois é, doutora Thalissa Bassi está conosco hoje e vai nos esclarecer essa dúvida. Doutora Thalissa, muito obrigada por participar do programa. Eu que agradeço, é uma honra. E temos também a nossa linda Cacau. Gente, paciente assídua, tanto da emergência como do hospital. Exatamente. Mas, doutora Thalissa, explica pra gente, por favor, qual a principal diferença entre uma clínica para um hospital veterinário? Claro, vamos esclarecer o pessoal em casa, né? Que deve ser a dúvida de muitos telespectadores. Então, numa clínica, a gente pode ter os exames complementares ou não, os especialistas trabalhando, a gente pode ou não ter internação. E, claro, a parte de cirurgia também. E também pode ter atendimento noturno. Mas no hospital é obrigatório, tudo 24 horas rodando. Então, em um hospital, você vai ter toda a infraestrutura para ter o melhor atendimento para o seu pet. Então, vamos supor que o seu pet não tá bem, né? Igual a Cacau, ela teve um probleminha, né? Vários. Exatamente. Precisou vir aqui dar atendimento para ela emergencial, né? Então, quando você vem em um hospital, você vai ter toda a infraestrutura, você vai ter o veterinário, o clínico geral, você vai ter a internação funcionando, você vai ter exames complementares e se por um acaso precisar de cirurgia à noite, você também vai ter. É o diferencial. A clínica não vai ter isso, entendeu? Olha só, gente, quanta informação para nós, né, tutores de animaizinhos. Então, assim, quando a gente procura uma clínica veterinária, basicamente é para o atendimento do médico veterinário. É um diagnóstico, é uma vacina. Algumas delas podem até oferecer o exame, não é? Porque Isso. pode ter parceria com laboratórios e aí a coleta é feita na clínica e o exame é mandado para um laboratório e depois pega-se de volta o resultado. Isso mesmo. Mas quando você está num hospital, tudo isso é muito junto, é no mesmo local. Você vem, você já passa por uma consulta que pode ser emergencial, como pode ser de especialistas, e você também pode fazer os exames. Você pode fazer com horário e data agendada, Isso. ou de forma emergencial 24 horas por dia. Então traz muita segurança para nós tutores. Muita segurança, inclusive, né, a gente tem algumas clínicas, consultórios que eles disponibilizam o quê? O celular, né? Então, se você já é cliente dessa pessoa, você pode ligar para ele para fazer esse atendimento emergencial. Só que a diferença é essa, esse local, esse consultório, essa clínica não vai ter esse suporte. Então, eventualmente, se for uma coisa mais grave, ele vai mandar para o hospital mais próximo. E aqui em Jundiaí somos nós, Dog Saúde. Sim, o Hospital Veterinário Dog Saúde é um espaço completo. Aqui você tem tanto os exames laboratoriais como de imagem aqui no local, inclusive tomografia computadorizada de última geração, Exato. que é assim um diferencial muito grande e traz uma segurança para o diagnóstico, não é? Nós tutores e também dos veterinários. Sim. E isso é muito importante. E tudo isso, gente, 24 horas por dia. Então realmente é um diagnóstico bem consolidado, não é? Exato, porque nós podemos receber, igual você falou, né? A gente pode receber uma urgência, uma emergência. Tem cães que vêm que com medicação a gente consegue fazer a internação e estabilizar esse animal. Mas tem cães que não, que a gente vai precisar dos exames complementares. Então aqui a gente fecha esse diagnóstico precoce. E é isso que vai dar um respaldo pra gente e assegurar a saúde, né, do animalzinho. Poxa vida, porque como o próprio nome diz, né, gente? Emergência não tem hora, não é? Não tem. Eu não sei o animalzinho de vocês, mas a Cacau, ela adora aprontar. E principalmente, assim, sexta-feira à noite, sabe, gente? É quando ela isso aí. começa.
No domingo, de madrugada. Pois é, né? Basta estar com a casa cheia de gente e aí que as coisas acontecem também, não é? Exatamente, mas daí vocês podem vir pra cá. Que a gente vai estar esperando vocês e vamos dar o melhor atendimento que o seu pet merece. Agora, doutora Thalissa, a sua especialidade é realmente trabalhar na emergência, não é? E como funciona isso? Quais são, assim, teve algum caso inusitado que você já atendeu na emergência? Sim, aqui no Dog Saúde a gente pega muita emergência, né? Então, assim, corpo estranho, cães cardiopatas, tem muito, convulsivos, mas eu peguei uma torção gástrica, que é bem complicado. Na maioria das vezes que eu vi esse atendimento, sempre foi algo bem desagradável, levando a óbito. E a gente teve aqui e teve um desfecho muito feliz. O cachorro tá bem, né? A torção gástrica, você sabe o que é? Sim, mas vamos explicar para o pessoal lá de casa. Então, tá. A torção gástrica geralmente acontecem com cães de grande porte. E eles comem muito, geralmente é à noite que isso acontece. O tutor dá ali uma alimentação bem pesada, come bastante e fica pulando, né? O cão muito agitado. E daí o estômago roda no próprio eixo. E daí por isso o nome de torção gástrica. E é uma emergência, porque pode ser fatal. Então a gente teve um caso aqui e a gente agiu super rápido, né? Então com os sintomas, a gente vai afunilando, né? O que pode ser, eu sempre falo que é um funil. Então por isso que a gente pergunta muito, é muito detalhada a anamnese, para saber realmente o que está acontecendo, e na nossa cabeça a gente vai afunilando, para ver quais diagnósticos que a gente pode ter. Então pedimos raio-x, vimos, né, já o estômago em outro local, na cavidade abdominal, fechamos o diagnóstico. Aí até o nosso cirurgião e o nosso anestesista chegar, porque eles são plantonistas também, mas eles não ficam no local do hospital. A gente entra em contato e eles vêm, e em 10 minutos eles estão aqui. Então a gente levou para a cirurgia e daí a gente faz também a descompressão para tentar trazer alívio para esse animal, porque ele está passando muito mal, né? Então a gente faz a descompressão abdominal e aí ele foi para a cirurgia e tá ótimo. Nossa, gente, mas que ótima notícia, não é? Porque realmente, como você disse, nesse tipo de atendimento, a rapidez no diagnóstico e também nas ações é que faz toda a diferença para o caso ser um caso de sucesso. É decisivo. No caso dele, se tivesse esperado um pouquinho mais, não teríamos esse desfecho, esse prognóstico bom, né? Porque o cão tá bem agora. Ficou internado alguns dias, porque a gente pede a internação, né? Pra gente observar, porque não é algo simples, né? Mas ele tá ótimo. Cacau, não aprenda com ele, por favor. Esse é um tópico que você ainda não aprontou comigo. Mas, dando uma dica pro pessoal de casa, nessa parte de torção gástrica, porque assim, pra falar a verdade, a maioria dos cãezinhos, eles adoram o jantar, né? É a refeição preferida. Eu acho até pela própria natureza deles, né, de sempre ficar alerta à noite, não é? Sim. Eu acho que o jantar é a refeição preferida de todos. Sim. Então, assim, não tem como dar menos comida à noite, né? Então, geralmente a gente acaba dando mesmo, ainda mais para essas fofuras que a gente mima de paixão. Mas aí você deu a comida para ele. É evitar de, por exemplo, brincar, né? Por exemplo, você não vai, o cão acabou de jantar, você não vai pegar a bolinha e ficar jogando para ele e ficar brincando. Sem estímulo, isso mesmo. Uma outra dica também que acho que a gente pode passar para o pessoal é que, assim, evitar depois que o cão encheu a barriga, né? Que ele comeu bastante comida, muitos deles gostam de deitar com as pernas para cima. E isso pode ser terrível para a torção, Sim. principalmente para os animais de grande porte. De grande não é? porte, exatamente. Eu tenho 5 cães. Um deles é de grande porte, tem 30 quilos. Como eu tenho 5, então eu sigo toda uma rotina. O que eu costumo fazer com eles? Comem cedo, última alimentação por volta das 6 horas, 6h30. Eu deixo todos na gaiola, dou comida na gaiola. Olha que Abro, interessante. todo mundo vai pro banheirinho, que é lá no fim do quintal. Deixo eles fechados lá, eles fazem xixi, cocô, uns 40 minutos.
e depois eu solto eles, mas sem estímulo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Dar uma alimentação normal, que tá acostumada. Separar também a água da comida. Então, primeiro eu dou comida, depois a água. Pra não ir junto, é isso? Porque senão vai inchar mais ainda, né? O pellet da ração. E não ficar estimulando. E assim, quanto tempo você sugere para nós, tutores, não é, de deixar o cão assim sem estímulo depois que ele comeu? Sempre pensando, né, no melhor para os nossos animaizinhos. Eu esperaria em torno de 2 horas. 2 horas? 2 horas. Nossa, Para não ter gente. perigo nenhum. Meia hora, alguns cães vão fazer digestão. Por exemplo, os meus, quando eles acabam de comer, eu coloco no banheirinho. 40 minutos, todo mundo já fez xixi e cocô. Mas é individual de cada raça, tamanho, né? É algo de cada indivíduo. Então, eu acho que 2 horas, assim, num geral. Por exemplo, a Cacau. A Cacau tem o hábito de comer e depois ela quer dar uma voltinha no quarteirão. Mas sem... Ela não corre, ela só... Tá ela tudo bem. parece o touro Ferdinando. Ela vai cheirando todas as plantinhas do caminho. Nesse caso, tudo bem? Tudo bem. São atividades mais bruscas, entendeu? Então, por exemplo, naquele caso que a gente comentou, Não pode ter a bolinha, né, não gente? pode ter a bolinha. Naquele caso, o tutor foi muito específico. Ele falou, ele tinha uma escada na casa, ele ficou subindo e descendo, sem parar, tomando água. Então, quando é uma coisa tranquila, leve, tudo bem. Até Quer é sair? bom, né? Porque ajuda na Sim. digestão. Sim, Né, exatamente. amor? Tem. Não, hoje não tem emergência. Hoje você tá só de figurante. Exato, continue assim. Mas, gente, vamos conferir então a estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas, veterinários de plantão, doutora Thalissa tá por aqui também. Sim. E os exames, tanto de imagem como laboratoriais, você também encontra aqui. Vamos conferir? Vamos. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta. E eu e Cacau somos, assim, apaixonadas por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde. Principalmente da emergência, gente, porque já nos salvou tantas vezes. Que bom. Que bom que salvamos, né? Não queremos mais ver Cacau aqui na emergência. Ah, mas aí já é uma promessa que eu não posso cumprir. Mas, doutora Thalissa, você estava me falando, e quais outros casos, assim, principalmente para nós tutores, assim, devemos prestar mais atenção para evitar de vir a emergência? Casos de intoxicação são muito comuns aqui no nosso atendimento emergencial. Intoxicação, mas assim, por plantas? Sim, por plantas, intoxicação alimentar também, intoxicação por remédios. Ai, gente, e não é que é verdade? Porque assim, a gente adora um vaso em casa, né? Quem não gosta? Sim. E às vezes a gente tem aquele vaso lá do Comigo Ninguém Pode. E o lírio que é tão bonito, né? E tem aquela parte dentro ainda amarelinha. Isso É lindo, mesmo. mas do mesmo jeito que os nossos olhos ficam felizes ao ver o lírio, os dos cachorros também. E Exato. os dos nossos animaizinhos, tudo é o cheiro e a boca. Eles descobrem o mundo pelo cheiro e pela boca, não Isso é? mesmo. E numa dessa, aquela pétala branquinha com aquele caule amarelinho, nossa, como chama atenção? Muito. E aí você vai ter o quê? Um cão ofegante, com muita salivação,
Vômito também a gente pode ter esse sintoma de vômito. Também pode ter diarreia. Assim, na média, desde que o cãozinho ingeriu, por exemplo, alguma planta ou algum remédio, qual é o tempo médio que ele começa a passar mal? Olha, é muito rápido. Pode acontecer dentro de 30 minutos, ele já pode estar começando a demonstrar, a mostrar pra gente algum sintoma. Ai, que interessante. E aí, assim, é sempre bom o tutor dar uma olhada por perto para ver se acha um objeto. É bom, porque muitas vezes os tutores chegam sem saber nada, não sabem o que está acontecendo. Então, nós vamos fazendo, né, a anamnese, perguntando tudo que ele se lembra naquele dia, para a gente tentar fechar o diagnóstico. E nesses casos, a gente também precisa dos exames complementares. Então, ultrassonografia vai super bem, para a gente ver todo o trato gástrico, né? E conseguir ver o que está acontecendo. Gente, porque muitas vezes pode não ser uma intoxicação, mas ser um corpo estranho também, Pode ser um corpo estranho. Inclusive, as plantas não vão dar tanto problema. Mas quando come muita grama, a gente também vê ali que tá ali dentro. E alguns cães gostam de comer outras coisas, como você falou, né? Corpo estranho, que vai ter também os mesmos sintomas. Puxa vida, e também nesses casos, a rapidez no atendimento pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Quando a gente fala de intoxicação, tudo depende da quantidade ingerida, né? E o tutor nunca vai saber. É muito difícil o tutor chegar aqui pra gente falando o que era, o que comeu, quando comeu. É muito difícil. Então, tudo depende. Então, o nosso diagnóstico tem que ser muito rápido, muito preciso. Gente, porque assim, depende do pote do cachorro, né? Mas geralmente eles não comem só o comprimido, eles já comem a caixa, né? Exatamente. Então você vai procurar, você não achou, mas é porque tá no estômago do animalzinho. Exato. Né? Chocolate também. Chocolate. Intoxicação por chocolate. Corpo estranho, a gente já teve. Corpo estranho é que um cão comeu uma toalha. Porque tem o cheiro do alimento, né? Meia também é bastante comum, Meia, né? Porque muito tem o cheiro comum. do tutor. Muito comum. Brinquedo, borracha. Então, são assim, os dois, intoxicação ou corpo estranho, né? Os dois podem ser letais, os dois podem ser fatais. Olha só, gente, quanta informação para nós, tutores de animaizinhos, não é mesmo? Mas aqui, então, fica a dica para você de casa, né? Precisando de alguma coisa, Hospital Veterinário Dog Saúde, Isso. aberto 24 horas, com veterinários e mais toda uma equipe atrás, tanto para exames laboratoriais, como de imagem, como se for necessário, uma cirurgia emergencial. Isso mesmo, internação. E esse é um ponto muito importante também, porque muitas vezes a gente precisa de internação. E a internação, ela precisa de uma estrutura, porque não dá para fechar a clínica às 5 horas e daí voltar no outro dia às 8, né? E deixar Exato. o animalzinho lá. Então, realmente precisa de um plantão. E esse plantão, sendo feito por um médico veterinário, tem toda a diferença, é isso? Sim, muito mais segurança, né, para os internados. Porque vai ter alguém ali acompanhando 24 horas. A internação é para isso. Por isso que a gente quis mostrar aqui, né, a diferença de uma clínica, de um consultório para um hospital, né? Porque vai ter essa infraestrutura, vão ter pessoas cuidando do seu animalzinho o tempo todo, vendo como ele tá reagindo, se ele está melhorando ou não, se vai precisar de mais exames. E precisando, são feitos na hora, seja Sim. 1 da manhã ou 6 da tarde, a equipe toda está por aqui. Exato, nós temos os especialistas também, né? Então, muitas vezes a gente encaminha os casos de emergência, vem para internação interna, no dia seguinte já está passando com o especialista. Puxa vida. E Exato. você mencionou também que uma das grandes causas, assim, né, de emergência são os cãezinhos cardiopatas, né? Sim, cardiopatas. E qual é o sintoma? Como que a gente sabe que está na hora de trazer no Hospital Veterinário Dog Saúde? Então, os sintomas de um cardiopata, né? Muitos tutores chegam aqui e eles nem faziam ideia que o cãozinho deles são cardiopatas. E muitas vezes a gente pensa que são só cães idosos. Mas não, tá? Então, quais são os sintomas? Vai estar muito ofegante,
tá? A temperatura geralmente ela tá mais elevada, mas esse cão chega aqui totalmente descompensado. Então, quando a gente ausculta, se ele já fez edema, porque ele já é um cardiopata, pode ser que o tutor saiba ou não, né? Não depende do tutor saber. Quando a gente ausculta, a gente ouve um som bem abafado, porque tem água no pulmão já. E aí a gente precisa entrar com uma medicação emergencial, fazer o acesso na veia desse animal para a gente entrar com as medicações para conseguir tirar essa água do pulmão através da micção, né, da urina. E daí a gente consegue aferir a pressão arterial, ver como tá, abaixar a pressão também e conseguir estabilizar esse animal. Olha aí, gente, quantos procedimentos. Sim. E nisso tudo, o diferencial de ser um hospital. Porque todos esses procedimentos, eles são acompanhados de exame, tanto laboratoriais como de imagem. Porque isso dá segurança no atendimento, não é? Sim, com certeza. Isso fecha o diagnóstico, né? Porque muitas vezes também, esse sintoma também pode ser de alergia a algum medicamento, não é? Pode ser. Agora, um outro diferencial do Hospital Veterinário Dog Saúde é que ele também trabalha em parceria com os médicos veterinários que possuem clínicas, não é? Isso. Então, por exemplo, se o meu cãozinho ele é acostumado, tem um médico já de referência, mas numa emergência, esse médico pode ligar aqui Claro. e tem um contato direto com vocês? Sim, nós damos todo o respaldo. Então, muitas vezes vem encaminhado, né? Que são o quê? Essas clínicas que a gente falou e esses consultórios que não fazem o atendimento emergencial após as 6 horas. Porque eles não têm estrutura. Então, eles encaminham esses animaizinhos para cá, muitas vezes para internação ou somente para exames. Vem aqui, tem todo o respaldo da equipe e depois a gente manda de novo para esse nosso colega. Olha É só. ele que dá continuidade. Muitas vezes ficam internados aqui e a gente entra em contato também e vai deixando a par o colega também do que está acontecendo. E esse é um ponto que faz toda a diferença no diagnóstico de um animalzinho. Porque assim, o médico de referência, né, o médico veterinário de referência, ele tem todo o histórico do cãozinho. Coisa que muitas vezes um cão, quando chega na emergência, o médico da emergência não tem. É assim como nós humanos, não é? Exato. Então esse contato muito próximo entre os profissionais, essa troca, não é? Sim. Quem tem a ganhar com isso somos somente os nossos pacientes e nós tutores, né? Porque a gente tem muito mais segurança nos atendimentos. Sim, né? e não só o paciente e o tutor, mas fortalece também entre os veterinários, né? Essa ética profissional. Então, somos um hospital, temos aqui vários colegas e a gente pega encaminhamento e a gente não passa por cima. Muitas vezes a gente entra em contato, eu mesma, muitas vezes já peguei encaminhamento, eu sempre peço o nome, peço o WhatsApp da pessoa e entro em contato falando, olha, tá aqui, tá com a gente vai te falar também o que tá acontecendo, porque eu também trabalho em outro lugar. Então, eu gosto muito disso. Quando fazem isso comigo, eu falo, nossa, que legal. Porque isso é muito importante, porque nós nos preocupamos com o nosso paciente. Doutora Thalissa, muito obrigada por conversar conosco hoje. Foi um prazer tê-la aqui. Tenho certeza que as suas dicas, não é? Trouxeram muito esclarecimento para nós, tutores de animaizinhos. E é bom saber que, precisando de algo, temos aqui o Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas para o atendimento dos nossos peraltas. Isso aí, eu que agradeço pela oportunidade. E a vocês aí de casa, fica a dica. Precisando de algo? Vem aqui, Hospital Veterinário Dog Saúde, com a emergência, onde você vai encontrar a doutora Thalissa, Sim. mas também tem uma gama de especialistas. Atendimento pode ser com hora marcada, se você preferir, para esses casos que não são emergenciais, Sim. não é? Mas vem aqui. Aqui você vai ser sempre muito bem tratado e vai ter a certeza de que seu animalzinho vai ser muito bem cuidado, com muito amor e carinho. Cacau se sente em casa aqui. Sim, já é de casa, né? Muito obrigada a você, muito obrigada, doutora Thalissa. Eu que agradeço. E vejo vocês no próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.